Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de todos. Boa noite, Fátima, Deus abençoe. Normalmente eu tenho feito live muito no Facebook. Hoje estarei fazendo essa live no Instagram. Aguardando os nossos irmãos. A paz, minha irmã, seja bem-vinda. Uma abençoada noite a todos. Aguardarei os irmãos que estarão entrando conosco para que possamos nessa noite partilhar, para que juntos possamos vivenciar essa graça de Deus. Vá compartilhando, vocês que já estão entrando, e aguardaremos mais um pouquinho. Luiz Felipe, seja bem-vindo. Luiz, Fátima. Vamos fazer essa noite uma live oracional, uma live de partilha, onde viveremos essa graça do Senhor em nossos corações, onde juntos clamaremos pela graça do Senhor e que pelas chagas de nosso Senhor sejamos alcançados nessa noite, sejamos agraciados, curados e libertos pelo poder de Deus. Você é convidado nessa noite a entrar nesse mistério do amor de Cristo, a se aprofundar neste amor, a abrir o teu coração, a rasgar o teu coração para vivenciar essa graça do coração do Senhor. Então prepara o teu coração nessa noite para essa experiência de graça e eu já te convido a compartilhar essa live para que possamos nessa noite, juntos, num só coração, alcançar o coração de Jesus que nos ama, alcançar o coração chagado de amor do Senhor que nos cura nessa noite. Então você é convidado nessa noite a vivenciar essa experiência de graça, a deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir, tocar profundamente os nossos corações. Você é chamado a vivenciar um pedacinho do céu aqui na terra. Seja bem-vindo a essa experiência, a essa maravilha do coração do Senhor que nos chama a essa experiência de amor. Nessa noite o Senhor ele quer fazer queimar o seu amor em nossos corações. Essa é uma noite onde o Senhor nos chama a adentrar os seus mistérios de amor, a rasgar o nosso coração diante da sua presença. Eu não sei como está a sua vida, como tem sido os seus combates, as suas batalhas. Não sei se é um tempo de alegria, de tristeza, é um tempo de sofrimento, mas eu creio que Deus ele estende as suas mãos chagadas sobre as nossas vidas, sobre as nossas feridas, para nos curar, para nos restaurar, para nos fortalecer. Por isso é importante se aproximar da graça de Deus, deixar que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir ao coração do Senhor. É necessário se deixar ser movido pela graça de Deus. É necessário deixar que o Espírito Santo preencha o nosso coração. O homem ele nasceu de Deus para Deus e deve viver com Deus. O homem, ele é chamado, ele tem um chamado especial a vivenciar o amor de Deus em seu coração. Essa é a vocação de todo homem, de toda pessoa, é viver o amor de Deus em seu coração. Nenhum homem foi chamado, nenhuma pessoa foi chamada a viver o ódio, a viver a solidão, a viver as tristezas do seu coração. Pelo contrário, somos chamados a vivenciar a graça de Deus, a vivenciar o amor do Senhor em nossos corações. Então eu te convido a partilhar. Eu convido você a partilhar essa live, partilha lá nas suas redes sociais, partilha aí no seu WhatsApp. E alguns irmãos foram direcionados para o Instagram da nossa irmã Elisângela, mas infelizmente ela passou mal, graças a Deus ela está bem, mas ela não vai conseguir participar da live nessa noite. Remarcamos para outro dia. Então eu vou seguir essa live e deixar que o Espírito Santo possa nos conduzir e falar aos nossos corações nessa noite. Então eu te convido a compartilhar. Não dei o tempo de avisar, foi meio em cima, de improviso mesmo. Então hoje será a live somente comigo, tá bom? Então a Elisângela não estará conosco nessa noite, mas já estamos em oração, vamos colocar em oração pela saúde dela. Ela está bem, só teve
passou mal, teve um momento ali de mal-estar, mas graças a Deus já está entregue no coração de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa levar a paz e a graça que ela necessita. Então você é chamado nessa noite a partilhar essa experiência de graça que iremos viver. Partilhar com os corações que necessitam dessa graça. Então compartilha aí nas suas redes sociais, deixa que o Espírito Santo, nessa noite, possa alcançar o máximo de corações, que essa live possa ser profunda aos corações, que seja uma experiência de graça aos nossos corações, meus irmãos, que seja uma experiência de santificação para a nossa alma nessa noite. O amor do Senhor, ele é imenso por nós. O amor de Deus, ele vai além do nosso entendimento, do nosso conhecimento. Se soubéssemos o tamanho, a imensidão que é o amor de Deus, lógico que nem pode medir o amor de Deus, mas o amor de Deus, ele vai ao extremo. Deus nos ama ao extremo, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica. Então, viva esse amor no teu coração. É o Espírito Santo que é derramado sobre nós, é a manifestação do amor de Deus. O Espírito Santo é amor que age em nossos corações. Dizia São Tomás de Aquino que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho que se manifesta sobre nós. Então, o Espírito Santo, quando é derramado sobre nós, é o amor do Senhor que nos toca. O Espírito Santo, ele cura, ele restaura, ele liberta, ele santifica a nossa alma. Essa é a ação do amor de Deus, é Deus nos amando. Olha que tremendo isso, olha que maravilha, se sinta amado por Deus, pelo derramamento do Espírito Santo, por esse amor que vem do coração do Senhor aos nossos corações, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está sendo derramado sobre as nossas vidas nessa noite, porque nos ligamos ao coração do Senhor, nos abrimos para a graça de Deus, o Espírito Santo que vem como fogo em nossos corações, como água viva que nos purifica, como vento impetuoso, como brisa suave. O Espírito Santo, ele age da forma que ele quer. Ele se move em nosso meio, ele se move em nossas vidas, e que nessa noite você se abra totalmente para a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Deixa queimar este fogo na tua alma, no teu coração. Deixa o Espírito Santo impulsionar a tua vida, meu irmão, minha irmã. Essa força vem do alto, é a força que todos nós, sem exceção, necessitamos. Não há no mundo quem não necessite da graça do derramamento do Espírito Santo, porque o Senhor é a própria alegria no coração do homem. A manifestação do Espírito Santo no coração do homem gera a graça, a santidade, a paz, a felicidade verdadeira. Eu não estou falando de euforia, eu não estou falando de sentimentos que é passageiro, eu estou falando da alegria da alma, que mesmo em meio a confusões, às tribulações, às dificuldades, às perseguições, a nossa alma se torna fortalecida, a nossa alma fica realmente cheia da graça de Deus, a nossa alma, ela é tocada pela graça de Deus, ela é santificada no poder de Deus. Então é o Espírito Santo de Deus que vai santificando a nossa alma. É o Senhor que preenche o vazio do nosso coração e nos dá uma verdadeira alegria em Deus. Olha que maravilha como é a ação do Espírito Santo na vida do homem. Por isso o apóstolo Paulo dizia: orai sem cessar. Em todo momento é necessário orar. Em todo momento é necessário buscar o coração de Deus. É muito fácil dizer: Senhor, eu te amo. Jesus, me ajuda. Senhor, Senhor, Senhor. E não abrir o coração para Deus. E não falar: Senhor, aqui estão as minhas falhas, as minhas limitações. Senhor, aqui está a situação da minha vida. Ajuda-me, Senhor Jesus. Ajuda-me a renunciar àquilo que me afasta de Ti. Ajuda-me, Senhor, a perseverar. Se possível, Senhor, me arrasta, mas não me deixa ficar longe de Ti. Meu irmão, minha irmã, é contraditório quando queremos a graça de Deus, a felicidade em nossos corações e buscamos uma vida totalmente contrária ao querer de Deus. Então, o Senhor nos chama a ter essa experiência de intimidade com o seu coração. De intimidade. É muito interessante quando São Tomás de Aquino estava conversando com a sua irmã e ali naquele momento de partilha,
A irmã de São Tomás de Aquino perguntava para ele: Tomás, o que é necessário para ser uma santa, uma mulher virtuosa de santidade? E São Tomás respondia para ela somente uma palavra: querer. Mas ela insistiu: Tomás, mas eu quero saber como que eu faço para ser uma mulher santa? E ele respondeu novamente: querer. E novamente ela insistiu: Tomás, eu queria uma frase, uma explicação, como que eu faço? Qual é o segredo? Como que eu faço para ser santa? E ele novamente respondeu: querer. Meus irmãos, minhas irmãs, quando há esse querer, esse desejo da nossa alma de se aproximar de Deus, logo nos abrimos à conversão, logo nos abrimos a uma transformação, a uma mudança de vida, é a metanoia, a mudança de pensamento. É a necessidade do nosso coração de querer essa mudança, de querer essa transformação, porque sabemos que somente Deus pode dar a graça que necessitamos. Somente podemos acertar em Deus. É muito interessante que no original do grego, pecado significa errar o alvo. Nós, quando pecamos, nós nos afastamos de Deus, nós, como dizia São Paulo, nos inclinamos diante dos nossos pecados, dos nossos desejos, é a nossa inclinação, é a nossa fraqueza. Então, quando pecamos, estamos errando o alvo. Por quê? O homem foi chamado, foi feito por Deus para dar certo. O homem, ele foi chamado para ser agraciado por Deus, para ser fortalecido pela graça de Deus, não para errar, não para viver no pecado. Então, por isso que Deus, ele insiste no coração do homem, mesmo o homem sendo teimoso, mesmo o homem sendo infiel, Deus continua sendo fiel para conosco, porque Deus quer que nós acertamos. Então, se errar, pecar significa errar o alvo, a graça, a santidade significa acertar o alvo. E qual é o alvo que você precisa acertar? Qual é o alvo que está diante da sua vida? O que é necessário da nossa parte, da minha parte, da sua parte, para podermos acertar? Para que consigamos alcançar aquilo que Deus está nos dando. Deus, ele coloca à nossa frente. Deus, ele nos apresenta a sua graça. E é necessário aquela decisão. A decisão, querer, como dizia São Tomás a sua irmã, é necessário querer estar com Deus, querer vivenciar uma vida de graça, querer superar as nossas dificuldades. Eu me lembro conversando com a irmã lá no grupo de oração, que ela falava das suas dificuldades, das suas crises emocionais, e eu falava para ela, o que você quer para a sua vida? E ela, não, eu quero ser curada, eu quero a paz de Deus. Mas por que quando você vai orar, você se coloca diante de Deus, você já trava totalmente, já se coloca como uma pessoa derrotada que não vai conseguir? Eu estou passando essa situação, mas eu não vou conseguir. Eu tenho vivido isso, eu tenho sofrido aquilo. Então já bloqueia a graça de Deus, já se coloca como uma pessoa derrotada. Não, temos que mudar a nossa oração. Quando nos colocamos diante do Senhor, é a mesma coisa quando o Senhor estava diante daquelas pessoas enfermas. Jesus perguntava, o que queres que eu faça? E a resposta era, eu quero ser curado, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser restaurado, eu quero a tua graça. Então, precisamos saber responder diante de Deus para que a oração alcance o nosso coração e faça efeito em nossas vidas. Então precisamos responder diante do Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero vencer essa situação, esse pecado, essa dificuldade, eu quero ser melhor diante do Senhor, Jesus. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Por isso que é muito tremendo, maravilhoso a oração em línguas. A oração em línguas eu costumo chamar de oração perfeita. Quando não sabemos orar, é a oração em línguas que o Espírito Santo se move através de nós ao coração de Deus. É interessante porque quando oramos em línguas, pedimos ao Senhor a graça que nós estamos necessitando. Então o Espírito Santo ora através de nós a Deus. Então eu peço, Espírito Santo, eu não estou sabendo orar. Espírito Santo, não só nessas situações, o momento da oração em língua é para trazer a graça, a santificação, a paz, a força. A todo momento é momento de orar em línguas para se santificar, para entrar na presença de Deus. Mas quando o Espírito Santo ora em mim, com os gemidos inefáveis, são
aquele momento onde o Espírito Santo nos move, a oração em línguas, ela não passa pela nossa mente, ela é do nosso coração, vem do nosso coração ao coração de Deus. Por isso não entendemos a oração em línguas, mas o Espírito Santo ora em nós ao Pai. Então, quando eu estou orando em línguas, o Espírito Santo está pedindo ao Pai a graça que eu necessito. Mas eu preciso de uma situação das minhas feridas emocionais, de uma cura, eu preciso de paz, eu preciso de uma situação que seja resolvida, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria, me dê a graça, e não estou sabendo pedir, as tribulações, as dificuldades me impedem nesse momento. Então eu oro em línguas e o Espírito Santo, ele ora a Deus pedindo a graça que eu necessito. Então é a oração de graça, é a oração onde o Espírito Santo nos leva a essa intimidade com Deus e pede ao Pai aquilo que nós necessitamos. Por isso que a oração em línguas, ela não passa pela nossa mente, não entendemos, porque é a oração do nosso coração ao coração de Deus. Este é o poder da oração em línguas. É um mistério tremendo. Um missionário que estava na África e ele com um dom de milagres, paralíticos se levantando, pessoas com enfermidades de todos os tipos sendo curadas. E ele foi entrevistado e perguntaram para ele assim, qual é o segredo do seu ministério ser tão frutuoso, tão poderoso, onde Deus age com poder, com prodígios e milagres? E ele falava, eu oro em línguas todos os dias. Foi a resposta que ele deu. Olha como deixamos muitas vezes de orar e deixamos muitas vezes de receber a graça de Deus porque não oramos, não deixamos o Espírito Santo orar através de nós. Lógico, é importante a oração vocal, a oração que é feita em nossos corações, aquela oração de entrar no quarto e falar ao Pai em silêncio. É importante essa intimidade, porque, meus irmãos, não importa o que você é diante dos homens, devemos dar um testemunho, devemos viver uma vida de santidade, dar um testemunho para evangelização, mas não adianta nada ser uma coisa no mundo, na igreja, ou melhor, diante das pessoas e ser uma pessoa totalmente diferente diante de Deus. É necessário ter uma vida de oração diante de Deus, essa intimidade de falar com o Senhor, de buscar a Deus na nossa oração, na nossa adoração, na nossa vivência da espiritualidade, através da palavra, através de um livro. Como é importante a gente buscar essa intimidade com o coração de Deus. Então nós somos chamados a viver essa experiência, a amadurecer na nossa fé, a buscar a graça de Deus, a mergulhar, a ir para águas mais profundas. O Senhor nos chama e é muito importante que nós tomamos decisões para mudar, para nos santificar. Mas lembre-se bem que a sua decisão, se não vier acompanhada de uma atitude, ela não vale de nada. Não vale de nada. Mas eu me decidi a largar tal situação de pecado, a me controlar mais na minha situação que eu sou explosivo, a deixar situações que eu sou apegados, a deixar os meus apegos. Então você tomou uma decisão, mas você não fez nada para que aquilo mudasse. Então não vai valer de nada. Então toda decisão tem que ter uma atitude. A partir de agora eu não vou fazer tal coisa, eu vou mudar as minhas atitudes. Então eu vou tomar uma atitude, uma ação em relação àquilo para que não aconteça mais. Então é assim que vai acontecendo a nossa mudança, é assim que a restauração vai acontecendo no coração do homem. E é aí que acontece a santificação da alma. Porque com os nossos traumas, com as nossas dificuldades, situações que vivemos, não tem ninguém no mundo que não necessite de cura. Todos nós passamos por feridas emocionais, traumas, situações da nossa infância, situações da área afetiva, na área profissional, no convívio na sociedade, sempre há uma situação no nosso trabalho, com o chefe, com amigos, há uma situação que nos fere. Há uma situação que nos machuca e é aí que necessitamos de cura. E os santos da igreja, a tradição nos ensina que a alma ela vai sendo ferida conforme essas realidades, conforme essa situação de tristeza, conforme esses traumas, a alma vai sendo ferida, vai se machucando. Então é necessário a cura da alma.
Quando o homem se volta para as suas paixões, para os seus desejos, a alma ela vai enfraquecendo, a alma vai se ferindo, e a alma pensa que é carne, ela pensa que é os desejos, que ela é movida por isso, então ela acaba se enfraquecendo. E aí fica difícil uma vida de oração, aí fica difícil uma vida de santidade. Muitas vezes queremos ficar firmes na graça de Deus, viver uma vida de oração, perseverar na graça de Deus, mas não buscamos forças em Deus. Mas como? A confissão. A confissão é essencial para uma pessoa que quer uma vida de graça e de santidade, que quer intimidade com Deus. Porque foram tantas feridas, tanto peso, que você já, pelas experiências vividas, a tua alma já está pesada. A tua alma já está pesada. É como os pecados veniais, quando eles vão se acumulando, é como um chumbo grosso na nossa alma, nos deixa lentos para a vontade de Deus. Então, precisamos aliviar, tirar essa carga pesada. Por isso a necessidade da oração, de cura, de libertação. Mas o principal, antes de tudo isso, de uma oração de cura, de libertação, de cura interior, quebra de maldições, é necessário a confissão. Na confissão, você tem a experiência de ser liberto de todo o mal que está sobre você, de situações de maldição, os pecados que estavam acumulados, que estavam pesando, que estavam trazendo enfermidades. Na confissão, eles são tirados de nós. Nós temos a graça de nos santificar através da confissão. A confissão é a maior libertação que existe. Se você pegar os maiores exorcistas, os maiores ministradores de cura e libertação da igreja, para orar por você, nunca será maior do que a confissão, porque a confissão é sacramento. É o próprio Jesus que cura e te liberta através da absolvição do sacerdote. O sacerdote, o persona Christi, é a pessoa de Cristo, através do sacerdote que ali absolve os nossos pecados e temos a graça de respirar, de ter um novo fôlego espiritual, de nos fortalecer e voltar para a intimidade, para a graça de Deus. Então você que há anos não se confessa, você que há meses não se confessa, busca uma vida de confissão. Principalmente você que tem ministério, não pode deixar de viver longe da confissão. A confissão é a restauração, é a libertação, é a graça de Deus que nos santifica. É a graça de Deus. Eu me lembro do Ironi contando um fato que ele estava atendendo lá um exorcismo com um padre exorcista, né? E havia algumas pessoas e uns padres exorcistas na sala e havia uma pessoa que tinha caído ali em surto maligno, em possessão, e eles atendendo. E aí o demônio começou a acusar todos da sala. Você tem um pecado tal, você tem um pecado não sei o quê. Para quê? Para tirar a autoridade. O demônio nos acusa, ele é o acusador. E ele nos condena pelo nosso passado e pelos nossos pecados. Então ele começou a apontar ali na sala e apontou para o exorcista, falando dos pecados dele, das falhas dele, e apontou para o Ironi. E aí o que aconteceu? Tinha dois padres ali, os leigos ali atendendo juntos, acompanhando, e o padre começou a absolver cada um dos pecados daqueles que estavam na sala. Do Ironi, um padre absolveu o pecado do outro, e eles foram ali. Tudo que o demônio acusou caiu por terra. E aí o demônio começou a chorar e falou, agora, o que eu vou acusar? O que eu vou fazer? E ele foi obrigado a sair da pessoa possessa. Olha como isso é interessante, meu irmão, minha irmã. Como devemos nos preparar na nossa vida de oração, na nossa vida de santidade, porque o demônio ele quer jogar na nossa cara os nossos pecados. O demônio quer nos acusar dos nossos erros, dos nossos pecados, da vida passada. O demônio quer nos acusar daquilo que temos vivido de fraqueza, da nossa luta, e por isso precisamos ao máximo estar na presença do Senhor, na vida de adoração. Como dizia o próprio Santo Agostinho, aquele que adora muito, muitas graças irá receber. O que adora pouco, pouca graça receberá. Então necessitamos de uma vida de oração, de uma vida de santidade, se aproximar do coração do Senhor para podermos nos santificar, para podermos nos fortalecer. A batalha espiritual que temos vivido é muito forte. Se você olhar a vida dos santos, o que eles viviam para
viver o amor de Deus no seu coração, para cumprir a evangelização, eram batalhas terríveis. O Padre Pio apanhava todos os dias às 3 horas da manhã, porque o demônio sabia que a missa que ele celebrava arrastava multidões para o coração de Cristo, arrastava multidões. Então ele batia no Padre Pio, espancava o Padre Pio, espancava, ele saía todo machucado. Quando entravam no quarto dele de madrugada, ouviam os gritos do Padre Pio apanhando, sendo espancado, e perguntaram uma vez para o Padre Pio sobre as dificuldades dele, sobre as perseguições, e ele dizia: o demônio me bate com barra de ferro na mão. Olha que terrível quanto o Padre Pio sofria por amor às almas. Um homem apaixonado pelas almas, que viveu no seu coração o amor de Cristo, que viveu o amor pelas almas, e era perseguido pelo demônio. Era tão tremenda a missa do Padre Pio que um jovem, a mãe dele insistiu muito para esse jovem, né? Vai na missa do Padre Pio para ver se ele se convertia, se ele mudava de vida. E aí ele insistiu, né? A mãe dele insistiu para ele: vai na missa do Padre Pio, vai lá de madrugada para você sentar nos primeiros bancos, porque a missa lotava. E um dia ele se decidiu e teve a atitude. Ele falou: hoje eu vou na missa do Padre Pio. Chegou na missa do Padre Pio, ele sentou no primeiro banco. E aí no primeiro banco, as pessoas foram chegando e o Padre Pio começou a celebrar. E aí ele teve uma visão de uma coroa de espinhos na cabeça do Padre Pio, sangue descendo. Era uma visão espiritual. E aí ele viu o Padre Pio colocando a mão na cabeça assim, ó. Na missa dele, que está no YouTube, ele sempre coloca a mão na cabeça, e era a coroa de espinhos de Jesus, porque ele vivia a Santa Missa na sua alma, no seu coração. É mistério de amor. Quantas pessoas foram tocadas, foram convertidas pela ação de Deus através da vida do Padre Pio. As missas eram graças, eram santificação. As pessoas viviam uma experiência de santificação nas suas almas. Elas viviam uma situação de cura e libertação. Há um fato que aconteceu com 2 pastores protestantes que foram na missa do Padre Pio por curiosidade. Entraram na missa do Padre Pio para ver o que levava tanta gente, aquela multidão toda, para essa missa. O Padre Pio era conhecido na cidade toda e ficou conhecido no mundo todo. E aqueles 2 pastores falaram: vamos entrar como leigos, como se fôssemos católicos, ficamos lá atrás só observando o que chama tanto a atenção das pessoas. Os 2 pastores protestantes entraram na missa do Padre Pio, ficaram lá no fundo e começaram a participar, a olhar, a observar. E aí eles viram a mística do Padre Pio, o amor que ele tinha por Jesus naquele momento de celebração e no momento da consagração, aonde o Padre Pio ali, como persona Christi, a pessoa de Cristo, ele consagrou o corpo e o sangue de Cristo. E naquele momento que ele estava consagrando o corpo de Cristo, a igreja toda silenciou diante da consagração. E aí se ouvia no fundo da igreja aquelas vozes, aquele brado dizendo: eu creio, eu creio, eu creio. Eram os 2 pastores protestantes que se deixaram ser movidos pela graça de Deus, que foram profundamente tocados pelo sacrifício do altar celebrado pelo Padre Pio. E ali eles tiveram a maior experiência da vida deles, vivenciando a Santa Missa, participando com a alma e o coração, e puderam dizer: eu creio que é Jesus que está na Eucaristia, que é a Eucaristia. E ali foi a conversão daqueles 2. Que mistério tremendo, meus irmãos! Que mistério tremendo, onde o Senhor nos chama a essa experiência de graça. E mais uma do Padre Pio, quando ele estava na missa, co-celebrando com outro sacerdote. O sacerdote perguntou para ele assim, antes da missa, falou: Padre Pio, o que acontece na hora que você está ali, no momento em êxtase? Para onde o Senhor vai? O que acontece naquele momento? Como está a tua alma, teu coração? E o Padre Pio falou para o sacerdote: você vai co-celebrar comigo e eu vou te mostrar para onde eu vou. Naquele momento o Padre Pio estava celebrando, e no momento ali que ele estava consagrando, ele entrou em êxtase naquele momento, e ele tocou a mão
do sacerdote que estava do lado dele. O sacerdote disse que, de repente, ele viu o corpo dele e o do Padre Pio voando, saindo da igreja e indo para um lugar onde tinha muitas pessoas doentes. Aí eles cuidaram das pessoas e depois eles foram para um lugar onde estava havendo guerra, pessoas feridas, eles cuidaram das pessoas. Depois eles foram para o hospital. Olha que tremendo isso. Depois eles voltaram para a missa e o Padre Pio falou: eu te mostrei para onde eu vou quando eu estou em êxtase. Olha que tremendo isso! O sacerdote testemunhou que ele foi, uma forma de bilocação, foi para diversos locais evangelizar. Olha que tremendo, que mistério. É interessante que... Olha, eu nem estava programado falar do Padre Pio, mas é o Senhor movendo, né? Confirmando. Dentro das prisões, o Padre Pio celebrava a missa junto com os presos. Muitas vezes os soldados do lado de fora olhavam assim e falavam: o que aquele sacerdote está fazendo dentro da prisão, celebrando aquela missa? Eles já estavam até acostumados, eles diziam como ele entrou aí dentro. O Padre Pio bilocava dentro das prisões e celebrava a missa com aqueles presos. Olha que tremendo isso, meus irmãos. É o dom de bilocação que ele tinha, trilocação. Olha que tremendo isso, é os mistérios do coração de Deus que são revelados àqueles que o amam, àqueles que se abrem a essa graça de Deus. Como isso é precioso aos nossos corações, como isso é precioso o Senhor querendo intimidade com nossos corações, o Senhor querendo santificar a nossa alma, meus irmãos. Que luta para fazer essa live. A Elisângela que o diz, que passou mal, que luta para fazer essa live, quase que eu desisti, mas a graça de Deus, como dizia o Padre Pio, quando a luta é grande é que as almas, as conversões serão tremendas, e eu creio que o teu coração nessa noite está sendo alcançado pela graça de Deus e será alcançado de uma forma especial pelas orações que iremos clamar, que iremos fazer nessa noite. Que experiência maravilhosa! Então eu quero pegar com vocês agora a palavra, o Evangelho do dia, rapidamente, para que a gente possa partilhar um pouquinho. Sempre quando estou fazendo as lives, eu pego o Evangelho do dia, que no caso está em Marcos, capítulo 3, versículo 22. Pega a tua palavra aí para que a gente possa partilhar um pouquinho. Evangelho do dia, Marcos, capítulo 3, versículo do 22 ao 30. Vamos lá. Vamos ver o que o Senhor quer falar aos nossos corações através dessa palavra. Versículo 22. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Beelzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhe por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá substituir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá substituir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences. Se primeiro não amarrar o homem forte, só então poderá roubar a sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados de todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. É culpado do pecado eterno. Isto porque eles diziam: ele está possuído por um espírito impuro. Palavra da salvação. Olha que interessante, meus irmãos, essa leitura aonde Jesus ali está expulsando os demônios. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Beelzebu.
é também pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Ele está dizendo, esse poder que Jesus tem aí, que ele está dizendo ser o Filho de Deus, que ele está evangelizando, que ele está libertando, não é pelo poder de Deus, é pelo príncipe dos demônios, por Beelzebul. Olha o que eles diziam para Jesus naquele momento, não reconhecendo ele como enviado de Deus, como filho de Deus, mas tentando acusá-lo, dizendo que era pelo poder de Satanás que ele estava ali expulsando. Aí, olha que interessante, chamando-os para junto de si, Jesus, né? Chamando-os para junto de si, falou-lhe em parábola, como pode Satanás expulsar Satanás? Os demônios, eles se unem num desejo contra Deus. A força dos demônios não é que eles são unidos por amor. Pelo contrário, eles são unidos por ódio a Deus. Eles têm um ódio tão grande de Deus que eles se unem para se levantar contra Deus, contra a humanidade, contra os filhos amados de Deus. Então, um demônio não pode expulsar outro demônio. Pelo contrário, os demônios trabalham juntos, por isso há uma hierarquia de demônios, né? Há uma hierarquia de demônios porque os demônios eram anjos. Assim como há uma hierarquia de anjos, as 9 categorias de anjo, querubim, serafim, tronos, potestades. Então há uma hierarquia porque os anjos, os demônios, antes eram anjos que foram expulsos do céu, como diz lá em Apocalipse capítulo 7. Então eles foram expulsos do céu. Então, há uma hierarquia, um mais forte que o outro. E o líder deles é Satanás, né? Então, Jesus mostra para eles que demônio não expulsa demônio. E um reino não pode lutar entre si. Isso é muito importante, meus irmãos, a gente entender que um reino que luta entre si é um reino destruído, derrotado. Então, Jesus está mostrando, os demônios não fazem isso porque eles trabalham juntos através do seu ódio contra Deus. E Jesus ele mostra para nós que não podemos também viver essa situação de guerra entre nós. A nossa Igreja Católica não pode viver um atacando o outro. Nós somos irmãos em Cristo, chamados a viver o amor, chamados sim a exortar o irmão a ser santificado, não derrubar o irmão com a nossa língua, com a nossa fofoca, com as mentiras. De forma alguma devemos viver o amor entre nós. O ódio, a vingança, isso não pode estar em nosso meio, porque isso é uma brecha para Satanás nos destruir. E uma das partes aqui que Jesus fala, Versículo 28. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados de todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado e culpado do pecado eterno. Então, isso porque eles diziam, ele está possuído por um espírito impuro. Então, Jesus está dizendo que isso é um pecado que não tem perdão, porque eles estão se levantando contra o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele age na ação, na igreja, realizando graças, realizando curas, devemos tomar muito cuidado quando dizemos, será que é por Deus? Quantas vezes eu vi pessoas criticando o meu ministério de cura, dizendo que eu estava agindo humanamente, que aquilo não era de Deus. Meus irmãos, olha como é sério isso. Estamos acusando o Espírito Santo dizendo que não é ação de Deus. Se não é ação de Deus, é ação do demônio. Já diziam os exorcistas. Há 2 poderes, 2 forças espirituais, ou vem de Deus ou do demônio. Então devemos ter muito discernimento em relação a isso, porque o Senhor, ele leva-nos, ele age com o seu poder através das nossas vidas. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, vai dizer, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados, expulsarão demônios em meu nome. Então precisamos ter o discernimento e a clareza da ação de Deus em nossas vidas. Como é importante a gente deixar o Espírito Santo agir através de nós, deixar que o Espírito Santo possa manifestar o seu poder em nossas vidas.
É necessário se abrir a este mover, a essa graça de Deus. É necessário deixar que o Espírito Santo gere os frutos e a graça de Deus em nossas vidas. Como é importante, meus irmãos, essa docilidade ao Espírito Santo. E hoje, de uma forma especial, eu queria falar de um santo da igreja, que é o santo do dia, São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, que homem tremendo, movido pela graça de Deus, movido pelo Espírito Santo. São Francisco de Sales, ele nasceu em 1567, em Saboia. Era a cidade, ele era da França. E São Francisco de Sales, ele era um homem que teve uma experiência profunda com Deus desde a sua terra infância. Desde o início aí da sua vida, ele já nascendo numa família católica. Então vamos entender, ele foi bispo e doutor da igreja na sua experiência com Deus, na sua conversão. E como foi? A sua mãe era muito preocupada com ele, para que ele vivesse uma vida de santidade e pudesse, sobretudo, amar a Deus. E acompanhava a sua mãe na igreja, nas missas. Ele já na infância dele, a mãe dele se preocupava com a vida de santidade dele, que ele não desviasse o caminho de Deus. Ela, como uma boa católica, o levava para a igreja. Então, ele era aquela criança que acompanhava a mãe. A sua mãe preocupava com a vida dele, para que ele fosse um jovem, uma criança virtuosa, uma criança que já buscasse uma vida de oração, que já estivesse na presença de Deus. Então, era uma mãe que se preocupava com a santidade do seu filho. Olha como isso é lindo, meus irmãos, como isso é importante para as famílias de hoje, a necessidade, a preocupação de orar pelas crianças, de orar pelos filhos, como é importante ter uma referência. Seu pai queria que ele estudasse em importantes universidades. E, na época, ele obedeceu o pai. Assim, ele já cresceu ali na sua orientação, na sua fé católica, e ele obedeceu o pai. Então, ele começou a estudar em importantes faculdades da época da França e era um rapaz muito inteligente. Ele era muito inteligente e se tornou também, pela sua inteligência, pela sua busca, um rapaz virtuoso também. E passando por sofrimentos, por algumas crises de fé, ele teve aquele momento de sofrimento, de dificuldade. Ele passou por uma crise de fé terrível ali na sua caminhada, porque ele sempre buscou a Deus. Desde a sua infância, ele buscou ao Senhor. E mesmo na sua adolescência, mesmo já se tornando um rapaz, ele não deixou a sua fé, mas ele entrou numa crise de fé profunda e começou a sofrer por isso. E passando por essa crise de fé, ele se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora e fez uma oração ali de São Bernardo. Passando por essa dificuldade, pensa, meu irmão, minha irmã, você, quando está naquele momento de batalha espiritual, de aridez, de sofrimento, de deserto. Então, naquele momento que ele estava vivendo, onde seu coração estava machucado, ele se prostrou diante da imagem de Nossa Senhora. E ali, diante da imagem de Nossa Senhora, ele fez um momento de oração, uma oração de São Bernardo. A oração era assim: lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer alguém que tenha recorrido à vossa intercessão que tenha sido desamparado. E após fazer essa oração, com piedade e devoção, passou alguns dias, ele recebeu uma graça de mudança interior, que conseguiu fugir de certas tentações e dificuldades da vida dele. Então ele pôde vencer as tribulações, as situações que ele estava vivendo, depois de pedir a Nossa Senhora. Olha que tremendo, pedir ao coração de Nossa Senhora a graça e a santificação, e Nossa Senhora leva as nossas orações ao coração de Jesus e ele nos dá essa graça. Como é importante a gente pedir a poderosa intercessão de Nossa Senhora. Ela que é dispenseira de todas as graças. Nossa Senhora é tesoureira do Senhor, meus irmãos. Nenhuma graça chega ao coração do homem se não vier
pela Virgem Maria. Ela é chamada da onipotente suplicante do céu. Tudo que Nossa Senhora pede ao seu Filho Jesus, ele atende. Um suspiro de Nossa Senhora diante de Jesus, Jesus, opa, mãe, me pediu alguma coisa? Jesus logo atende, porque é um amor de filho para com a sua mãe. Ele honra, né, a sua mãe. Então, ali ele teve essa experiência, São Francisco de Sales teve essa experiência de receber essa graça pelas mãos de Nossa Senhora. Então ele, contrariando seu pai, ele se tornou padre. Ele não queria ser sacerdote, mas ele insistiu até conseguir ser sacerdote, pois ele queria pregar o evangelho, o amor de Deus e a fé católica aos calvinistas protestantes que desviaram da fé católica. Então ele se dedicou ao seu chamado, à sua vocação e se tornou sacerdote. E ele começou a evangelizar os calvinistas que deixaram a Igreja Católica. E com a sua experiência, com a sua insistência na fé, no seu sacerdócio, ele convenceu o pai dele sobre o sacerdócio dele. E o pai dele, então, foi convencido, aceitou. Porque até então o pai dele não tinha aceitado, mesmo depois que ele se ordenou. Mas pela perseverança, pela oração, Deus tocou o coração do pai dele. E olha que interessante, ele evangelizava através de panfletos. Ele fazia pequenos panfletos falando sobre a fé católica, sobre a doutrina e entregava como uma forma de evangelização. Ele entregava aos calvinistas daquela cidade e na evangelização. Ele se tornou bispo da cidade de Gênebra. Olha que tremendo. A vida de santidade, de oração de São Francisco de Sales foi tão tremenda que ele se tornou bispo da cidade de Gênebra. Antes mesmo de ser bispo, ele escreveu 2 obras que lhe rendeu o título de doutor da igreja. Ele se tornou um doutor da igreja. Antes mesmo, ainda como sacerdote, ele escreveu 2 obras que fez com que ele se tornasse doutor da igreja. Tamanha era a obra de evangelização escrito dele que fez ele se tornar um grande doutor da igreja. Ele escreveu 2 obras. A introdução da vida devota, Filoteia, e o tratado do amor a Deus, que nos chama a uma vida de santidade, que nos chama a amar a Deus de toda a alma, de todo o coração, que nos chama a uma vida de restauração. Então, através dessas duas obras, São Francisco de Sales se tornou um grande doutor da igreja e arrastou multidões para o coração de Cristo. Converteu multidões, pessoas foram levadas a uma experiência profunda. E eu digo para você que vale a pena procurar e ler esses livros, A Introdução da Vida Devota, Filoteia, e Tratado do Amor a Deus, de São Francisco de Sales. Ele converteu muitos calvinistas com a sua vida de evangelização, com os seus escritos. Olha que tremendo! São Francisco de Sales, pela sua santidade, por ser bispo, um homem de fé, foi diretor espiritual de São Vicente de Paulo e de Santa Joana Francisca de Chantal, que Santa Joana Francisca foi a que fundou com ele a Ordem da Visitação, a comunidade dele. Olha que santidade, ele foi diretor espiritual desses 2 grandes santos da igreja. Olha que tremendo isso, meus irmãos. Olha que tremendo. Então, ele faleceu no ano de 1622 na França. Essa foi a história desse grande santo, São Francisco de Sales, comemorado hoje, na data de hoje, 24 de janeiro. Então, um exemplo para nós, um exemplo de santidade, de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero, neste momento, para finalizar essa live, fazer esse momento de oração, de clamor com você nessa noite. Que nós possamos ser levados pela intercessão desse grande santo, São Francisco de Sales, que possamos, na graça e na intercessão do Padre Pio, ser levados ao coração de Cristo nessa noite. Que possamos ter essa experiência de amor, este amor que consola os nossos corações,
Esse amor que cura as nossas feridas, que nessa noite o teu coração seja alcançado pela graça de Deus, que a experiência do amor do Senhor, do derramamento do Espírito Santo possa vir curando as suas feridas, possa vir libertando a sua vida, que pelo poder das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual todas as enfermidades foram curadas. Não há enfermidade que resista ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa experiência de graça que vivemos essa noite, clamamos pelo poder das chagas, pelo derramamento do Espírito Santo, a unção de Pentecostes que nos cura, que nos restaura. Que o teu coração essa noite seja avivado pelo poder de Deus, que o teu coração seja alcançado pela graça do Senhor, que você possa ser curado, seja curada pelo poder do Espírito Santo. Deixa essa unção avivar a tua alma, deixa o Senhor te levar para essa experiência de graça, deixa que o Senhor santifique a tua alma, cure as suas feridas nessa noite, deixa o Espírito Santo de Deus ser derramado com poder. É a unção do Espírito Santo que aviva a nossa alma, como dizia Santo Agostinho: para que nos é dada a graça de Deus? Para fazer o bem e evitar o mal. É o Senhor que te leva a essa conversão, a santificação, que te leva à renúncia do pecado, que te leva a perdoar, que te leva a amar, que te leva a mergulhar e ir para águas mais profundas, meus irmãos. É o Senhor que fortalece a sua vida de oração, intimidade com o coração de Cristo. É uma unção sendo derramada sobre o seu coração nessa noite, unção de Pentecostes, batismo de fogo no nome de Jesus. Recebe essa unção, recebe a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que diante das tribulações, das dificuldades que você tem vivido, que o Senhor possa te alcançar e curar as suas feridas, que o Espírito Santo te dê um novo fôlego espiritual. Recebe o poder de Deus. Quantos irmãos têm testemunhado as lives, os momentos de orações que têm sido curado, que têm sido liberto, restaurado, e com você não será diferente. Mesmo você que irá assistir essa live depois, eu profetizo essa unção sobre a sua vida. Recebe o poder de Deus, você que está assistindo, que está acompanhando ao vivo comigo, e você que irá assistir depois, recebe o poder de Deus, recebe essa unção de avivamento, a restauração. É o Senhor que santifica a nossa alma, é o Senhor que leva a nossa alma a essa intimidade, é o Senhor curando as feridas da alma, é o Senhor fortalecendo a tua alma nessa noite. Recebe essa unção, recebe a paz do Espírito Santo. A paz é a cura completa, física, emocional, sentimental e espiritual. É o fogo do Espírito Santo que nos abrasa. É o fogo do Espírito Santo, é o amor do Senhor que queima dentro dos nossos corações. É o amor do Senhor que queima na nossa alma. Recebe essa experiência de amor. É o Senhor te amando, derramando o seu Espírito Santo. É o Senhor avivando a tua alma. Recebe esse novo fôlego espiritual. O Senhor curando as suas feridas emocionais, curando pessoas com depressão. Você que estava sofrendo com ansiedade, você que estava numa situação de tristeza, de angústia, o Senhor neste momento toca o teu coração ferido, angustiado, aquela angústia arrancada do teu coração, levada aos pés da cruz de Jesus. Recebe esse novo fôlego, a paz do Senhor sobre o seu coração. Recebe o derramamento do Espírito Santo. É a manifestação do amor de Deus em nossas vidas, meus irmãos. É o Senhor nos amando nessa noite. É o Senhor olhando para nós como somos, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, o Senhor dizendo: eu te amo, filho, eu te amo, filha, e essa noite eu te fortaleço com a minha graça, essa noite eu preencho o vazio da tua alma, eu fortaleço a sua caminhada. Recebe essa força do alto, Atos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo para vos dar força. Recebe Neide, recebe Nilma, recebe Maria Helena, a força do Espírito Santo. Recebe cada um de vocês que estão acompanhando o poder do Espírito Santo. É a graça de Deus que nos fortalece essa noite. É o amor do Senhor que queima em nossos corações. Nós queremos mais do teu amor, Jesus. Nós queremos voltar ao primeiro amor. Nós queremos vivenciar aquela experiência
experiência de graça não nos deixa nos afastar de Ti, Senhor. Pelo contrário, Senhor, que os nossos corações possam ser íntimos do Teu coração, que essa experiência que é única, Senhor, nada é comparado com o Teu amor, nada é comparado com a Tua graça em nossas vidas, nada que o mundo oferece, Senhor, pode, Senhor, substituir esse amor, pode ser maior, porque o Teu amor, a Tua graça nos santifica, a Tua graça traz a paz, traz a verdadeira felicidade aos nossos corações, felicidade que dinheiro nenhum pode comprar, que bem nenhum, que ninguém, pessoa nenhuma pode comprar, Senhor. Somente o Teu amor, somente a Tua graça em nossos corações pode trazer a verdadeira felicidade. E que os corações nessa noite possam estar transbordando do Teu amor, Jesus. Que os corações nessa noite, Senhor, sejam alcançados, Senhor Jesus, sejam alcançados no Teu amor. Recebe cada coração, recebe, meu irmão, a unção do Espírito Santo, o batismo de fogo. Recebe este avivamento na tua alma, recebe, Fátima, recebe, Nilma, recebe o poder do Espírito Santo, Neide, recebe o fogo do Espírito Santo, Maria Helena, recebe você, meu irmão, minha irmã, essa graça do Espírito Santo, recebe esse sopro de vida, é o Senhor te levantando das suas quedas, é o Senhor te fortalecendo em meio às suas fraquezas, é o Senhor te colocando de pé, é o Senhor honrando o teu clamor, a tua oração nessa noite. Eu sinto o meu corpo pegando fogo, uma unção sobrenatural de Deus. O céu se abre essa noite sobre nós, meus irmãos. É o fogo do Espírito Santo, é o novo Pentecostes sendo derramado sobre nós. Recebe esse impacto de amor na tua alma. Recebe a cura física, emocional e espiritual. O Senhor essa noite realiza prodígios e milagres e é lançado sobre a sua vida uma palavra de cura, uma palavra de libertação, de prodígios e milagres. Recebe essa unção, recebe o poder do Espírito Santo, muitos corações curados, sendo restaurados, dores físicas cessando no nome de Jesus. É o Senhor colocando a mão sobre as áreas da sua vida, é o Senhor trazendo a libertação, a santificação das áreas da sua vida. O que você está pedindo agora no teu coração, o Senhor está colocando a mão. Confia, confia no poder de Deus, confia no derramamento do Espírito Santo. O Senhor santifica a nossa alma, o Senhor restaura o nosso viver, o Senhor fortalece a nossa fé. Essa noite é uma noite de restauração, é uma noite onde o Senhor, você pode se identificar com isso, meu irmão, minha irmã, onde o Senhor pega os caquinhos das nossas vidas, da nossa fé, e o Senhor vai restaurando. É o vaso quebrado sendo restaurado, caquinho por caquinho. O Senhor tem poder de realizar essa graça, e o Senhor faz de você, faz de mim um vaso novo, restaurado, curado, liberto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que seja selado na tua alma essa graça, essa unção, em nome de Jesus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu te consagro no coração imaculado de Nossa Senhora. Eu consagro a tua vida para que Nossa Senhora passe à tua frente, para que o manto de Nossa Senhora possa te cobrir, Linéia, que Nossa Senhora possa te cobrir, que Nossa Senhora cubra cada um de vocês. O manto de Nossa Senhora nos cobre. Nossa Senhora vai à nossa frente, cuidando de nós. Nossa Senhora vai à nossa frente, intercedendo por nós. É o amor de Jesus que vem através do coração imaculado da Virgem Maria. Recebe essa palavra de libertação pelas mãos de Nossa Senhora, no sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o manto da bem-aventurada Virgem Maria te cubra, que Nossa Senhora te leve ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que maravilha, que live maravilhosa, porque é a ação de Deus. E eu quero colocar de uma forma especial a minha amiga, colocando a vida dela, essa minha irmã, que hoje estaria comigo, Elisângela Liz, cantora de Deus, usada pelo poder de Deus nas suas ministrações, que é a Elisângela, diante da situação que ela esteja vivendo, ela que passou mal hoje, estaria comigo nessa live,
mas não foi possível, mas está bem, graças a Deus, que o Espírito Santo de Deus possa visitar você, minha irmã, e possa te restaurar, te curar por completa, porque a graça de Deus está sendo derramada sobre nós. E nós vamos marcar uma live, com certeza não deu certo dessa vez, mas Deus sabe de tudo. Está no coração de Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Amém? Deus possa te abençoar nessa noite. Essa live vai estar também no meu canal no YouTube, João Paulo Fialho Rosa. Lá está todas as minhas lives, pregações e missões que foram gravadas. E essa também estará lá, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua noite e salve Maria Santíssima. Até uma próxima, meus irmãos. Deus abençoe.